Em algum momento de nossas vidas, todos nós precisamos confiar nas habilidades de um médico. Profissionais que fazem um juramento ético e que fazem de tudo para salvar os seus pacientes e curá-los de suas mazelas. Menos Christopher Duntsch. Durante um período curto entre 2011 e 2013, esse neurocirurgião cometeria erros que prejudicariam para sempre a vida não de um ou de dois, mas de mais de 30 pacientes, levando alguns inclusive a óbito. Os erros grotescos cometidos por Duntsch, a negligência dos órgãos responsáveis e a batalha homérica de 2 cirurgiões pelo fim dessa trajetória de sangue, além de tudo o que já foi produzido sobre o caso, é o que nós veremos juntos no Investigação Criminal Series. Dos casos que a gente vem cobrindo, é um dos que mais me assustam. Porque a gente tem falado de serial killers, psicopatas e um comportamento social muito suspeito. Geralmente, quando a gente vai apontar um comportamento dessas pessoas, a gente sempre busca entender o que a gente poderia detectar nelas, né? E acho que é por isso também que as pessoas assistem produtos de true crime. Mais do que a curiosidade, é para a gente também criar mecanismos de defesa e para que nós entendamos esses perigos que estão ao redor de nós, né? Então, desde o que a vítima fez para cair nessa armadilha, ao comportamento social daquela pessoa. Agora, o caso de hoje envolve um profissional que você não tem como fugir, né? Você não tem como escapar, porque a gente está falando de um médico, a gente está falando de um neurocirurgião, e que não é um médico, como a gente também tem casos, onde a pessoa opera numa clínica clandestina, uma pessoa que vai procurar um procedimento estético fajuto ou mesmo algo ilegal. Não, a gente está falando de um neurocirurgião em hospitais de renome que operou 38 pessoas e das 38, 33 foram lesadas, e a gente vai falar durante o episódio de hoje que são fortemente lesadas. Então é um caso de um profissional, vamos colocar isso entre muitas aspas, um profissional que fez uma trajetória, um caminho de destruição na vida de muitas pessoas e que poderia ter sido pego antes, mas como a gente vai ver hoje, a negligência dos órgãos de administração médica dos Estados Unidos possibilitaram que ele continuasse operando durante tempo demais. O Christopher Duntsch, ele nasce em 3 de abril de 1971 em Montana. Ele é de uma família onde o pai dele também trabalhava, na verdade, na parte médica, mas como fisioterapeuta, e era pastor, né? E a mãe dele era uma professora infantil. Ele é de uma família onde ele tinha mais 3 irmãos, e era uma família muito tranquila, na verdade. Aí volta também essa questão quando a gente vai avaliar o passado dessas pessoas que cometem esse tipo de crime, a gente procura algum tipo de abuso familiar, a gente procura algum tipo de comportamento infantil que possa apontar, mas no caso dele era uma família bem tranquila, na verdade. O que a gente tem de informação dele na vida prévia dele, nesse começo, é que ele era um aluno extremamente popular, ele tinha muito boas notas, mas ele tinha um comportamento escolar muito forte, que ele era altamente competitivo. Ele tinha aquela coisa de querer ser o melhor, de querer ser um destaque, e na escola ele começa então a ir para o lado dos esportes. Vale lembrar que a gente está falando aqui de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, onde a cultura de atividades extracurriculares para você chegar na faculdade é muito grande. Né? Para quem não conhece o funcionamento, é muito comum nas escolas americanas que a criança, o adolescente desenvolva uma atividade extracurricular como esportes, artes, e isso vai levar a pessoa a ganhar bolsas de estudo, né? Então, no caso do Christopher, ele foca no futebol, ele começa a jogar futebol na escola, ele chega, inclusive, a jogar pela Universidade do Colorado, e ele vai se progredindo, e todos os colegas da época falam que ele realmente tinha um conhecimento técnico no futebol muito grande. Ele sabia todas as regras, ele sabia todas as jogadas, mas é também informado por todos que ele era um péssimo jogador. Ele não era muito bom, ele era desengonçado, mas ele era muito esforçado. E eu acredito que tenha sido esse esforço que tenha feito ele chegar um pouco mais longe na área escolar, porque os professores davam mérito pelo esforço e não pelo resultado. Mas quando chega na faculdade, as faculdades americanas competem em ligas profissionais. Né? E aí você não ter um bom resultado numa liga profissional não vai fazer você crescer. E é o que acontece com o Christopher, que ele acaba perdendo a vaga dele no time, e é onde ele decide então parar o futebol e focar na faculdade de medicina. O Christopher Duntsch, né, ele
queria seguir o caminho de jogador de futebol americano. E ele tenta isso por muito tempo e por muitos anos. O que acontece? Ele é negado numa primeira vez, durante a época que ele ainda estava ali, né, no período estudantil. Depois ele recebe uma segunda negativa e aí, na terceira negativa, é que ele desiste. Mas ele gostaria de ter seguido esse caminho, ele gostaria de ter sido um jogador de futebol americano profissional, mas os técnicos e os profissionais ali da época entendiam que ele não tinha habilidades técnicas nenhuma para seguir essa carreira. E aí o que ele faz? Ele muda e vai fazer o curso de medicina. Então ele vai perseguir a área de medicina. E ele é aceito na faculdade do Tennessee. Mas num primeiro momento ele queria ser simplesmente um jogador de futebol americano. E é uma tristeza, eu acho que para essas pessoas todas que infelizmente passaram pela mão desse criminoso, que ele não tenha conseguido entrar na carreira aí de jogador de futebol americano, porque ele possivelmente não teria cometido essa quantidade de crimes monstruosos que ele cometeu. Vale lembrar também que a gente está falando de uma pessoa que, isso a gente está ali perto de 1995, quando ele se forma em medicina, mas ao mesmo tempo ele começa a ter uma alta taxa de consumo de drogas e bebida. Quando eu falo alta taxa, a gente está falando de um registro diário, onde ele bebia diariamente e consumia cocaína e ópio diariamente. É importante também, acredito que a gente aponte que isso é um traço muito comum na vida universitária, não só dos Estados Unidos, e que é algo que cada vez mais começa a se observar o quanto os professores, os reitores, a universidade precisa estar atenta o quanto isso está atrapalhando o desempenho daquele aluno para que algo seja feito antes. Nos Estados Unidos a gente tem centros de reabilitações, por exemplo, especializados no tratamento de alunos e de médicos e enfermeiros, por conta dessa incidência de alta taxa de consumo de cocaína. E o Christopher ele chega a frequentar esses centros de reabilitação, tanto que ele começa a faculdade em 1995, ele vai terminar a faculdade em 2010. Então a gente tem aí 15 anos de estudos acadêmicos, que é um tempo muito longo, mas por conta das frequentes interrupções que ele tinha para tratar do vício dele em drogas e entorpecentes e bebidas. É uma possibilidade que a frustração dele não ter conseguido, né, ser um jogador profissional de futebol americano tenha causado alguma frustração nele. Mas tudo que ele fez ainda é muito misterioso, e o porquê ele fez o que ele fez, não é? Tem uma linha ali, né, da área jurídica, da área legal, que acredita que ele cometeu esses crimes e ele acabou indo para a área de neurocirurgia pela ambição que ele tinha. Então, o que acontece? É importante a gente deixar aqui muito claro que ele, desde muito novo, muito jovem, já era usuário de drogas. Então, ele tem relatos, né, da época de colegas que contam e apontam que ele já usava cocaína no 4º ano de residência e que alguns colegas sabiam que ele estava em algumas cirurgias com uso, né, sob o efeito dessa droga, que é uma droga bastante nociva. Imagina, né, um médico na área de neurocirurgia sob o efeito de cocaína. Ou seja, ele já usava a droga. Agora, por que ele usava? Se porque ele estava frustrado, porque ele não conseguiu o que ele queria anteriormente, enfim, mas ele já era um viciado. Só que dentro da faculdade, que a gente está falando agora do Tennessee, né, toda a história vai se passar Tennessee e Dallas, Texas, e no Tennessee ele começou a participar de estudos laboratoriais. Tá? Então ele começa a procurar uma especialização inicialmente nesse estudo de laboratório, onde ele vai estudar os princípios da cefaleia congênita, que é o estudo da enxaqueca, e procurar aonde ele pode trabalhar células para que ajudem no estudo da enxaqueca. Por que eu estou apontando isso? Porque acho que de toda a trajetória médica do Christopher, essa é a única coisa que ele faz que realmente ele chega
em bons resultados. Ele tem um estudo que ele é registrado e quando ele consegue chegar nesse registro, nesse reconhecimento laboratorial, isso também provoca uma coisa muito séria, que é o ego do Christopher infla demais. A gente vai falar durante todo esse episódio de uma pessoa que tem um traço muito forte de mitomania. O que é a mitomania? Esse traço de um mentiroso compulsivo que conta mentiras para fortalecer a imagem dele, no caso do Christopher no meio da área médica, e que ele passa até a ele mesmo acreditar nessas mentiras. Então ele se autoconsome dessas mentiras. E esse traço de sucesso, como eu falei que já vinha desde a escola, essa competitividade, na universidade se fortalece exatamente porque ele começa a ter um certo reconhecimento dos professores nessa área. Em compensação, a gente vai entrar numa informação técnica aqui, que é a residência médica. Você, para ser um médico, no caso dele, um neurocirurgião, liberado para fazer cirurgias independentes, você precisa passar por um bom tempo de residência médica. Na época da residência, ele investiu em algumas empresas, em algumas startups de biotecnologia. O que acontece? Ele estava completamente fascinado por essa área também. E ele achou que ele pudesse se dar muito bem. Como a gente aqui já havia dito anteriormente, essa pessoa tem uma ambição desenfreada. O que acontece? No seu período de residência, principalmente nessa área de neurocirurgia, um residente precisa ter, no mínimo, 1000 cirurgias, ou seja, participar de 1000 cirurgias. O residente ele não vai performar todas as cirurgias, mas ele está participando ali com outros médicos, ou seja, ele precisa atender a 1000 cirurgias. No caso do Christopher, ele tinha pouco mais de 100 cirurgias. E o que acontece? Ele não poderia ter recebido a graduação dele com esse número tão baixo de atendimentos em cirurgia. Mas o professor dele na época, que era sócio dele em uma das startups, nessa área de biotecnologia, o aprova. Ou seja, ele não tinha experiência quase que nenhuma. Porque a gente sabe muito bem que o que faz um médico ficar bom é a prática. Você vai ficando bom conforme você vai fazendo. E quanto mais você faz, melhor você fica. O que nitidamente não era o caso dessa pessoa. Agora, vale a pena lembrar que ele tinha ali uma personalidade muito particular e muito singular. Ele era arrogante, ele era um tanto quanto narcisista, ele acreditava que ele era o melhor do mundo, mesmo sem ter experiência alguma. Então ele vendia, uma falsa ideia de que ele era um grande médico, ele vendia ilusões. Como todo bom narcisista e ególatra, ele acredita na mentira que ele conta, E uma mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando uma verdade na cabeça doentia dessas pessoas. Como é que funciona nos Estados Unidos? O médico ele abre uma clínica particular, muitas vezes, que foi o caso do Christopher. Na clínica particular, o paciente vai passar pelos exames, mas você não opera numa clínica particular. Você precisa que um hospital autorize você a utilizar o centro cirúrgico. E para você ser autorizado a utilizar o centro cirúrgico, você tem que entrar no quadro de médicos, de cirurgiões aprovados por aquele hospital. O currículo do Christopher tinha mais de 20 páginas de referência, apontando cirurgias e nomes de pessoas que ele tinha operado. Ele tinha também dentro do currículo o que ele alegava ser um magna cum laude. Magna cum laude é um termo que é uma honraria, um diploma com honrarias que seria dado pelo Hospital Pediátrico de St. Jude. O Hospital Pediátrico de St. Jude é uma referência nos Estados Unidos para cirurgias de crianças, desde câncer a tratamentos também locomotores. Seria algo muito próximo do que a gente aqui no Brasil associa, por exemplo, à ACD, um órgão especializado em crianças com algum tipo de ou deficiência motora ou deficiência nos órgãos e nos músculos, e ele fez realmente residência nesse hospital. E por que eu estou trazendo essa informação? Essa honraria é um peso no currículo que fazia os hospitais receberem ele, tem um currículo desse tamanho, além de ele apontar também que ele era especializado com doutorado em microbiologia. O Hospital St. Jude, ele dá esse tipo de certificado, sim, e ele tem especialização em microbiologia. Mas tudo isso eles começaram a dar depois de 2011.
O Christopher passou pelo Hospital St. Jude em 2002. Então era mentira dele. O que ele fez é que quando ele foi se inscrever nesses hospitais, já tinha saído a notícia que o Hospital St. Jude dava esse diploma e ele enfiou no currículo dele. E mais uma negligência dos órgãos médicos de ver uma informação e falar, o St. Jude dá isso? Dá, então é verdade. E não checar, né? Eles só aceitavam essa informação. E com esse currículo, então, ele em 2011 se muda para o Texas e ele abre o Instituto Neurológico do Texas, que eu acho importante enfatizar o nome porque é de um egocentrismo gigantesco, você abrir a tua própria clínica e chamar a clínica de Instituto Neurológico, quer dizer, como se você fosse o maior especialista daquela área, né, que seria uma clínica especializada em cirurgias cervicais. E é quando ele consegue também a vaga no Hospital de Baylor, do Texas, um hospital gigantesco, que é onde ele vai poder fazer as cirurgias dos pacientes que passassem pelo consultório dele, né? Ele tinha também, importante lembrar, cartas de referências dos professores das universidades, que é uma coisa que é um peso muito grande no currículo nos Estados Unidos. Então, ele entra no hospital embasado em documentos, currículos e cartas que dizem, olha, ele está ok, ele é apto a fazer neurocirurgias. Lembrando, a neurocirurgia é uma das áreas de operação mais delicadas do quadro médico, porque a gente está falando de coluna, a gente está falando de uma operação que é focada muitas vezes não somente em correção, mas na estrutura motora do corpo das pessoas, né? Então, são cirurgias delicadas e que a pessoa tem que ter, como qualquer médico, uma base muito específica para cuidar daquilo, e é onde ele decide se especializar. E por que ele decide ser neurocirurgião? Eu acho muito importante a gente lembrar o foco do Christopher, mais uma vez, em querer ser um sucesso em tudo que ele faz. O Christopher, durante os estudos dele, ele investiu muito dinheiro em startups, em laboratórios e clínicas médicas com novidades na área. Novidades que ele acreditava que iam ser o que ia destacar ele, mas isso fez ele ter uma dívida de $500 mil. Como neurocirurgião, o salário base no hospital de Baylor era $600 mil anuais, além dos benefícios. Então você tinha no hospital um bônus que é de seniority, que é basicamente um bônus para o tempo que você tem de trabalho na empresa, quanto mais tempo você passa, mais você ganha, né? E $600 mil fixos. Então é uma área também da medicina que, de todos os tipos de cirurgia, é uma das que mais bem pagam. Então ele tinha um foco também em ser um sucesso financeiro rápido, né? Nesse momento ele também já está namorando, né? Ele começa um envolvimento com a Wendy Renee Young, que é uma namorada dele que se muda com ele para o Texas porque ela está grávida, né? A Wendy vai chegar a ter 2 filhos do Christopher. Essa namorada que vai viver com ele se torna depois, mesmo sem querer, porque ela não gostaria de ter atrapalhado, mas ela vira uma testemunha importante por conta do abuso de drogas e por conta do comportamento megalomaníaco do Christopher quando a coisa começa a dar errado. Em 2010, ele completa ali, né, o período de residência na faculdade do Tennessee. E é mais ou menos nessa mesma época que ele vai conhecer a mãe dos filhos dele, que é a Wendy Renee Young. Ele tem 2 filhos com essa mulher. E ele conhece a Wendy num clube de strippers. Então, ele costumava frequentar esse lugar, ele conhece a Wendy lá, eles se apaixonam, né? E eles têm 2 filhos e têm uma vida em comum durante um determinado período de tempo. O que acontece? Durante o tempo que ele estava com a Wendy, ele também mantinha relacionamento com outras mulheres, inclusive com colegas de trabalho dele. Uma delas conta que eles usavam o sofá do consultório como local de encontros aonde eles mantinham relações sexuais. Então o Dr. Christopher Dunst, além de ser um homem extremamente ambicioso, viciado, também era viciado em mulheres. Ele queria, né, ter todo aquela vida, né, de um grande playboy. O lema dele no Texas era "Do my thing, build my empire, party and F-world with models".
Isso quer dizer o que em português? Então, isso quer dizer, o que ele dizia, né? Eu faço as minhas coisas porque eu vou construir o meu império, eu quero muitas festas, eu quero transar muito com todas as modelos, sem saber o nome delas. E fazer, gente, muito dinheiro. Esse era o lema. Agora, esse não pode ser o lema de um médico, né? O lema de um médico precisa ser: eu vou salvar vidas. Ponto. É lógico que todo médico, como qualquer profissional, precisa ganhar dinheiro. Mas o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Ele não pode vir na frente da vida das pessoas. Essa ambição está errada. Vai procurar uma outra profissão. Isso é completamente nocivo. E ele se gabava muito, né? Na época que ele vai para o Baylor Hospital, porque ele dizia que ele faria cirurgias menos invasivas, que ele ia corrigir todos os erros médicos da área de neurocirurgia naquele hospital, naquele local. Ou seja, ele foi, na verdade, o grande causador dos erros médicos. Ele deixou a comunidade médica local perplexa. Agora, no meu ponto de vista, demorou demais para esse homem ser parado. Demais, porque assim, os casos são horrendos, os erros são grosseiros, né? As pessoas que sobreviveram às cirurgias desse açougueiro hoje vivem de forma bastante complicada, com dores, com poucos movimentos, com perda de autonomia. Isso é muito sério. O que ele fez é muito criminoso. O que precisa ficar claro é que o estrago que esse homem fez foi muito grande num período muito pequeno de tempo. O que a gente precisa deixar bem nítido aqui no programa é que nós estamos falando de 2 anos. Em 2 anos, ele fez 38 cirurgias. Dessas 38 cirurgias, 33 pacientes tiveram problemas. Desses 33 pacientes, 20 pacientes tiveram problemas gravíssimos. Inclusive, ficou tetraplégico, ele teve uma tetraplegia. E 2 mulheres acabaram morrendo, foram a óbito. Ou seja, esse homem, ele é considerado, nos Estados Unidos, um médico serial killer. Porque o que ele fez é absurdo. O que ele fez é cruel, é perverso, é criminoso. E ele fez porque quis, e ele sabia que o que ele estava fazendo, inclusive, era errado. Mas o que acontece? Quando a gente fala de neurocirurgia, e ele vai para essa área de neurocirurgia, que é uma área muito específica, né? E nós estamos ali falando de uma área onde você precisa de profissionais com habilidades técnicas muito boas, porque você está trabalhando numa parte do corpo humano, da anatomia humana, que um erro que você cometa ali, você pode causar um estrago perpétuo. Ou seja, a pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica, pode perder o movimento de um lado do corpo, pode perder a fala, pode ter um derrame. É muito grave. Não é uma área bobo simples, né? Eu não estou operando uma falange do dedo da mão. Eu estou operando uma área bastante complicada e complexa. E, de novo, quando a gente pensa nesse homem, ele vai para essa área pela ambição que ele tinha, ele queria ganhar dinheiro. Porque uma outra coisa muito importante deixar aqui clara, quando ele termina a residência dele, ele estava falido. Ele devia mais de $500 mil. Ele devia $220 mil para o pai dele, $127 mil de dívida, né, com empréstimos para casa, $112 mil e mais $19 mil de empréstimos estudantis, ou seja, ele estava quebrado. Então, quando ele viu que ele não conseguiria, né, sobreviver nesse universo das startups de biotecnologia, ele resolve que ele vai para essa área de neurocirurgia. E ele recebe uma oferta do Hospital Baylor
que não era pequena. Era uma oferta de $600 mil por ano, mais bônus. Os salários nos Estados Unidos, eles são computados anualmente. Você recebe mensalmente, mas quando você fecha um contrato de trabalho, você sabe quanto você vai ganhar naquele determinado ano. Ou seja, ele estaria ganhando muito bem. Lógico, se ele fosse um bom médico, perfeito. Mas ele não era um bom médico. Ele estava longe de ser um bom médico, né? E eu tenho aqui minhas dúvidas se em algum momento na vida dele ele quis de fato ser um bom médico. Porque o foco dessa pessoa sempre foi o dinheiro, o status, o glamour, a celebrização, que no meu ponto de vista é um grande erro nessa área médica. Quando a gente começou a gravar a investigação criminal, aqui em 2010, nós nos deparamos com vários casos que envolviam médicos. E isso é muito assustador. E são casos muito grandes aqui no Brasil. Vale lembrar que a gente tem o caso do Eugênio Spikevitz, o Farah Jorge Farah, o Roger Abdulmansi. Nós temos ali os médicos envolvidos na morte do Paulo Pavese, os médicos envolvidos na quase morte da Raquel Afonso, da perda do bebê dela. E agora, em 2022, vale lembrar também um anestesista, né, que abusava de mulheres em sala de cirurgia. Ou seja, é muito preocupante. Nós sabemos que a grande maioria dos médicos é boa, é excelente. Eles fazem ali um trabalho de doação da vida deles. Porque uma pessoa, quando ela escolhe a medicina, e quando ela é séria de verdade, ela precisa abrir mão de muitas coisas da vida. Você nunca sabe quando seu paciente vai ficar doente, você nunca sabe quando uma emergência pode acontecer. Então, se você não tiver esse espírito de doação, de estar pronto e preparado para salvar a vida de alguém, né, como pede, né, o juramento de Hipócrates, é melhor que você não escolha a medicina. Então, o que eu acho que é um primeiro grande alerta para as pessoas é que elas verifiquem as qualificações desse médico. Um médico que chega e diz, eu posso tudo, eu sei tudo, eu praticamente sou Deus, desconfia. Porque a gente sabe, mesmo em cirurgias mais simples, elas podem ter intercorrências, elas podem ter problemas. Então é muito melhor você ter um médico que seja cauteloso, um médico que seja preocupado e que lhe diga sempre a verdade. Mas cabe a cada pessoa checar as informações, saber quais foram as cirurgias que ele fez, com quem ele fez, pegar indicações e não entrar às cegas, porque quando a gente entra num centro cirúrgico, você é anestesiado e aí você está na mão dessas pessoas. E como bem disseram os enfermeiros que foram depor no tribunal do júri contra esse médico, ele se auto-intitulava como o capitão, eu mando aqui. Então eu mando e vocês todos obedecem, o que é um absurdo. E todas aquelas pessoas, aquela equipe, né, que estava dentro dos centros cirúrgicos, vendo coisas absurdas, vendo que ele mal sabia segurar um bisturi. Você imagina a quantidade de estragos que esse homem não fez? E que poderiam ter sido evitados? Agora, eu me pergunto aqui, né, até fazendo esse programa, como é que esses hospitais também não checaram as credenciais? Porque ele chega e apresenta um lindo, um belo currículo de 12 páginas, cheio de informações que não eram verdadeiras, que eram falsas. E ninguém checa. É só para preencher uma vaga e ticar? Coloquei lá. Porque o que acontece quando o hospital dá espaço e emprega um médico como esse? Ele é corresponsável também. Porque ele está autorizando aquela determinada pessoa a trabalhar dentro do seu espaço. Só que não é um trabalho burocrático, é um trabalho que mexe com a vida das pessoas.
Isso que esse homem fez é horrível, porque diferente dos outros serial killers, que as pessoas não foram encontrar aqueles criminosos de forma deliberada, elas foram surpreendidas muitas vezes. Quando você pensa ali, né, num Ted Bundy, num Dahmer, completamente diferente desse. Essas pessoas que caíram nas garras desse médico, do Christopher Dante, elas foram pedir ajuda. Elas estavam ali completamente vulneráveis, na mão de uma pessoa ensandecida, despreparada. Bom, vamos lá. Eu não vou passar aqui pelos 38 pacientes, mas vamos falar dos principais, porque são erros... Alguns pacientes ele comete o mesmo erro, né? Em dezembro de 2011, no Baylor, ele vai operar um homem chamado Kenneth Farrell. E aí, eu fiz uma pesquisa, gente, eu não sou médico, eu não estou aqui para falar das especialidades, especificações da cirurgia, mas eu apontei aqui o que exatamente ele errou e eu acho que dá pra gente entender muito bem. E para mim isso que é o mais assustador, porque mesmo um leigo, quando eu contar, vocês vão entender, tem realmente um erro grotesco. O Kenneth Farrell ele vai procurar porque ele está com uma pressão em um dos discos da coluna. Ele foi operado, ele saiu com muitas dores da cirurgia, e por ele estar com dores estranhas, o Dante fala que vai refazer a cirurgia no dia seguinte. Vale lembrar que qualquer procedimento cirúrgico também, essa cirurgia na coluna automaticamente, de um dia para o outro, também é perigoso porque a pessoa ainda está inflamada, ainda está com a área toda machucada. Não é recomendado você operar assim de uma hora para outra de novo. Ele decide refazer a cirurgia no dia seguinte. Depois da cirurgia refeita, o Kenneth vai tendo dores mais intensas, só que o Kenneth ele vai para casa e as dores vão aumentando, 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 e um ano depois o Kenneth estava paraplégico. Tá? E por que ele estava paraplégico? Porque durante a cirurgia, eles foram descobrir depois com o raio-x, o Dr. Dante, na hora de operar, ele não tirou um pedaço do disco, ele tirou o disco. Ele tirou o disco inteiro e a coluna da pessoa não tinha onde se apoiar. No caso do Sr. Farrell, ele tirou um disco no meio. Então a coluna tinha a base de sentar e o pescoço, mas no meio ele não tinha onde se apoiar e foi criando cartilagem para poder sustentar aquela ausência. Mas isso não foi suficiente, aí ele ficou paraplégico. E aí a gente já tem um choque, fala, meu Deus, uma cirurgia simples deixou uma pessoa paraplégica. Essa foi uma pessoa paraplégica de mais de dezenas que a gente vai falar hoje. Jerry Summers, porque eu a considero a vítima mais complicada desse caso. Quem foi Jerry Summers? Amigo de infância do Christopher Dante, estudaram juntos na escola. Quando o Christopher volta para a cidade dele, ele contrata o Jerry para trabalhar para ele como uma espécie de contador, de auxiliar administrativo. O Jerry é muito próximo do Christopher e o Jerry ele era um homem muito alto, que tinha dores no pescoço e essas dores se intensificaram depois que ele sofreu um acidente de moto. Ele começou a reclamar, mas é importante a gente apontar, era um incômodo, não era uma dor dilacerante, era aquela pessoa que, como muitos de nós, tem problema na lombar e acorda com dor, ele tinha essa dor no pescoço. Tanto que a namorada do Jerry, a Jennifer Miller, ela achou estranho por que ele teve que falar pro amigo dessa dor, que era uma dor que remédio passava. E por que ela achou estranho? Porque o Dante, quando ouviu da dor, falou assim, isso aí a gente opera, é cirurgia, isso é uma hérnia de disco, que é o que está provocando sua dor, e eu vou resolver com uma dissectomia cervical, que é você basicamente tirar a pressão dessa hérnia e, por vezes, colocar um disco no local. E o Jerry fala, bom, se vai passar a dor, maravilha, vamos fazer. Né? Ele pede para a namorada vir acompanhá-lo, a namorada não morava no Dallas, ela vai até Dallas, e ela, inclusive, depois em julgamento, disse que no dia anterior à cirurgia o Jerry estava tranquilo, andando, passeando, eles foram, inclusive, patinar, então ele estava fazendo atividades físicas, normalmente. Na cirurgia, ele coloca, então, um preenchimento para tirar a pressão de um dos discos da espinha. Quando o Jerry acordou, ele não conseguia se mexer do pescoço para baixo. Lembrando, é normal a gente ter dores pós-cirúrgicas. Não é normal você ter formigamento e muito menos não conseguir mexer os seus membros, a não ser, é claro, que seja uma cirurgia para isso.
Mas no caso dele, não. Ele estava se mexendo normalmente, acordou, não sentia os braços, não sentia as pernas. O Christopher diz que, na verdade, o que aconteceu é que ele sangrou muito ao longo da cirurgia e que o corpo ainda estava em recuperação e que os movimentos iam voltando aos poucos. E o senhor Jerry Summers, ele ficou tetraplégico. E por que ele ficou tetraplégico? O que o Christopher errou na cirurgia dele? O Christopher soltou a cabeça do pescoço. Por isso ele não estava se mexendo. A cabeça dele não era mais presa à coluna cervical. Ela estava presa pelos ligamentos musculares e não mais pelos ossos. Então, por conta disso, o Sr. Jerry Summers nunca mais se mexeu. Ele entrou numa depressão absurda, ele ficou muito agressivo, ele perdeu a namorada, porque ela ficou, inclusive, vamos deixar claro, ela tentou muito ficar com ele, mas ele se tornou uma pessoa muito agressiva. A vida dele foi completamente destruída e ele não conseguia ter forças nem para processar na época o Dante, tanto que quem abre todo o processo é a namorada, porque ele entra num modo muito destrutivo. Ele passou por mais 38 cirurgias, mas ninguém conseguiu fazer a cabeça dele voltar a ser alinhada com a coluna, e agora, recentemente, em 2021, ele veio a falecer, sem movimento algum do pescoço para baixo. A namorada, a Jennifer, abre uma denúncia e ele depois acaba depondo, né? E essa denúncia médica feita pela namorada, mais uma vez a reitoria recebe a informação, diz que vai pôr em análise, mas durante essa análise, e depois a própria reitoria do hospital, a diretoria, diz que processos de investigação de erro médico levam de meses até anos. E que durante esse processo eles não podem afastar o médico, porque sem um resultado final dessa investigação, você não pode privar o profissional de trabalhar, porque você não tem uma acusação formal. Então, você tem ali um apontamento de acusação que tem que ser investigado. E durante todo esse tempo que está sendo investigado, o médico continua operando. E no caso do Sr. Christopher Dante, vamos lembrar que a gente estava aqui mais ou menos na 7ª pessoa que ele operou. Ele continuou operando a chegar ao número de 38 pacientes, como a gente falou. Um outro caso bastante icônico, que é o do Jeff Gladwell. Ele sofre um acidente de moto, começa a ter dores na cervical. Ele também vai para fazer uma cirurgia, que nada também extremamente complexo. O que acontece? O Christopher faz um buraco aqui, nessa parte da garganta, onde é o esôfago, e deixa um pedaço de esponja preso. Esponja de centro cirúrgico. Esse homem passa a ter uma infecção, uma bactéria resistente, e ele demora meses para conseguir curar tudo isso. Tudo que ele comia ou bebia saía por esse buraco. Hoje, ele conseguiu ter uma vida minimamente normal, mas ele sofreu muito, muito no hospital. Ele vai operar a senhora Floella Brown. Floella Brown tinha problemas parecidos com um amigo dele, com o Jerry, que era dores no pescoço. E ela já tinha feito uma cirurgia anos atrás no pescoço, que era uma cirurgia simples. E quando ele foi operar, aí a gente tem mais uma vez uma paciente que começa a sangrar muito porque ele rompe uma artéria. Só que as enfermeiras começam a intervir, falar, doutor, ela está sangrando muito. E eu quis separar esse caso porque a resposta dele me choca. Ele, durante a cirurgia, fala, ela está sangrando muito porque a culpa é dela. É o corpo dela que sangra demais. E aí ele fecha ela sangrando muito. A senhora Floella acorda grogue, confusa. No dia seguinte à cirurgia, ela começa a ter convulsões, cerca de 30 convulsões no mesmo dia. Ela volta para a mesa cirúrgica para entender, só que durante a volta dela para a mesa cirúrgica, ela tem morte cerebral. Porque o que eles vão descobrir nessa cirurgia é que durante a operação do pescoço, o Sr. Dante enfiou um parafuso no crânio da paciente sem precisão. Era para ele remover um disco, ele põe um parafuso a mais que perfurou o crânio dela, por isso ela estava sangrando e veio a ter morte cerebral. Então aqui a gente tem o segundo óbito confirmado entre os pacientes do Sr. Dante. No mesmo dia ele operou a senhora Floella, no dia seguinte ele operou a senhora Mary Efford. A senhora Mary Efford estava sendo acompanhada pelo Randall Kirby, aquele médico que a gente já comentou, né, que estava fazendo residência. E o Randall Kirby diz que não queria deixar o Dante operá-la porque o Dante estava tendo um comportamento, naquele dia específico, muito alterado e que ele desconfiava que era por causa do abuso de drogas. A senhora Mary
vai para a mesa cirúrgica, o Dante começa a operá-la, e no meio da cirurgia ele interrompe e fala, não, eu vou operar a outra que está passando mal com convulsões, que era a senhora Florella que eu comentei. E o que ele faz? Uma coisa muito simples, ele deixa a paciente aberta e vai operar outra. Larga a paciente B e volta para A. O que é um procedimento obviamente absurdo, que deixa todo mundo no centro cirúrgico lá dentro, o Kirby, as enfermeiras desesperadas. E é quando o Kirby briga feio com o Christopher, porque ele, aquela norma que ele tinha ouvido de não confrontar o médico-chefe, ele fala, vai às favas com isso, eu vou confrontar sim, que senão se deixa uma paciente aberta enquanto opera a outra. Ele foi lá, ele foi questionar, enquanto ele foi questionar, os enfermeiros foram tentar limpar a área cirúrgica da Mary, que tinha que ter um parafuso colocado por uma placa de titânio, e os enfermeiros estão lá procurando, porque eles ouviram o Dante colocar o parafuso. E não acham parafuso na mulher de jeito nenhum. Estão procurando o parafuso. Christopher volta. Quando eles questionam, eles inclusive fizeram um escaneamento como um raio-x ali para ver se achava o parafuso. Não acharam. O Christopher fala, não, vocês são incompetentes. O parafuso está aqui sim, é que só precisa de mais reforço. Ela precisava colocar um parafuso. Ele faz mais 3 furos na mulher que não precisavam na coluna e fecha a paciente assim. A Mary perdeu durante todo esse tempo que o Christopher saiu para ver a outra paciente, ela perde 1/3 do sangue do corpo dela. Quando ela volta, ela acorda obviamente com muita dor, ela não consegue se mexer e é nesse momento em que o hospital decide chamar um médico com um histórico melhor para avaliar o pós-cirúrgico. Né? E aí a gente entra com um personagem muito importante na história, que é o Dr. Robert Henderson. O Dr. Robert Henderson, ele volta para checar, então, o que ele vai fazer é reabrir a paciente e avaliar a cirurgia do Dante. E ele disse que ele nunca viu nada parecido com a estrutura que foi deixada a coluna daquela mulher. Existe esse termo, eu vou usar o mesmo termo, tá, gente? Ele fala que era uma porquice, que parecia algo que nem um açougueiro teria feito daquele jeito, de tão desleixado, parafusos tortos, furos onde não precisavam. Ele disse, de acordo com ele no tribunal depois, que haviam 3 buracos sem necessidade. Ele colocou um parafuso que atravessava o canal cervical, lembrando, nada deve cruzar o canal cervical de uma pessoa, porque isso tira a mobilidade dela. Ele triturou nervos essenciais de uma perna e da bexiga da paciente, que não estavam nem perto de onde ela precisava ser operada. E rompeu a via central nervosa. E aí vem a informação principal. Não bastasse tudo isso, a senhora Mary Efford foi para operar, como eu falei, um disco cervical. E o Christopher Dante operou o disco errado. Ele operou um disco cervical que estava ótimo e o disco danificado continuava lá dentro. Esse médico acende ali uma luz amarela, eu diria até que é uma luz vermelha, e começa a falar, tem erros. E esse, junto com o Dr. Kirby, que aí é um cirurgião vascular, que já havia apontado erros do Dr. Christopher, eles se unem, enfim, para desmascará-lo, né? O próprio Dr. Kirby, ele menciona que em uma cirurgia que ele foi acompanhar, porque como o Dr. Christopher se gabava que ele era excelente, magnânimo, ele constata que ele mal sabia segurar o bisturi, que ele tinha dificuldades para manusear um bisturi. Ou seja, esses 2 médicos passam a estar juntos, né, para tentar parar, interromper que esse homem continue praticando a medicina. Mas não foi tão rápido e não foi tão fácil. Infelizmente, porque vale lembrar que a gente está falando, não é só de um médico, né? A gente está falando do envolvimento de hospitais também. E o que esse médico, o Christopher, fazia? Quando ele descobria, né, que ele tinha sido, entre aspas, desmascarado, ele pedia demissão. Porque pedindo demissão, o hospital não iria fazer nenhum processo administrativo contra ele, até para poder deixar tudo ali, né, por debaixo do tapete. E ele saía e ia procurar um outro local para trabalhar. Esse era o modus operandi do Christopher. Só que esses 2 médicos se uniram e passaram a perseguir os casos
encontrar as vítimas com esses erros gravíssimos. O Dr. Anderson chegou a ligar para os professores, né, da área de residência do Dr. Christopher para checar se ele não era um impostor, porque como ele era tão ruim, o que acreditavam que ele deveria estar usando a identidade de uma outra pessoa. E ele chega a mandar a foto. Olha, esse aqui é realmente o Christopher. E para o choque do Dr. Henderson, ele recebe a informação de volta de que o Christopher era realmente o Christopher. Ou seja, eles ficam boquiabertos. Como é que um médico que fez, né, todo aquele curso de especialização de residência, que deveria ter passado, né, por todas as etapas para assegurar que ele tem capacidade e qualificações corretas para poder estar operando como médico, fazia aquele monte de erros. O que estava acontecendo? Mas enfim, depois que ele comete, né, esses erros grosseiros com essas duas mulheres e ele deixa a Mary Efford numa cadeira de rodas, ele também deixa o hospital, o Dallas Medical Center, e aí vai para um outro local. Aí ele vai para o Legacy Surgery Center. Também fica pouco tempo ali. E aí segue porque ele queria ir por um hospital mais renomado para que ele pudesse voltar a ganhar bem. Vamos lembrar aqui que a única coisa que importa para esse homem é dinheiro e não a vida das pessoas. Ele queria um bom salário. Ele tenta, né, uma vaga no Hospital Metodista. Enquanto isso, ele tenta entrar na University General Hospital, que seria o hospital universitário. Mas ali, felizmente, ele é parado com a ajuda desses outros dois médicos, né? O Conselho Local de Medicina retira a licença, a permissão dele de poder atuar como médico. Então, ali passou a ser o grande problema, né, da promotoria do Texas. Como parar o Christopher e não deixar ele ir para outro estado? Porque até então tudo estava sendo checado, né? Enfim, a própria equipe de promotores precisava ali entender qual seria a linha de condução para que ele fosse de fato encarcerado. Porque sempre tem uma brecha, né? Uma saída, principalmente em se tratando de medicina, porque ele sempre alegava que o problema não era dele, né? Como bom mitômano, né? Como bom criminoso, como bom psicopata, o erro é do outro e não seu. Ele nunca assumiu erro nenhum. Então ele dizia que o erro era algum problema que a pessoa tinha. Na grande maioria das vezes ele queria jogar o erro para anestesia, que era a anestesia que tinha causado algum problema naquele determinado paciente. Ou seja, tudo ali era muito delicado, porque se a promotoria não encontrasse um caminho muito assertivo, esse homem podia sair pela porta da frente e continuar praticando crimes. Mas o que acontece? Quando ele perde a licença, aí ele vai à bancarrota, ele perde todo o dinheiro dele, né? E ele tem que contratar advogados para que pudesse defendê-lo. Ou seja, ele estava ali num momento bastante difícil. E ele comete um erro, né, bastante primário. Ele entra numa loja do Walmart e ele rouba itens do Walmart. Ele rouba eletrônicos, ele rouba roupa. Só que ele esquece que essas lojas, né, essas grandes lojas, têm câmeras em todos os locais. E ele é preso naquele momento porque estava roubando. E aí em 2015 ele é preso. E aí essas duas promotoras, a Michelle Shugard e a Jacqueline Lombard, que são duas mulheres incríveis, maravilhosas, né? São duas mulheres que montaram esse Dream Team para poder
né, de fato levar esse homem à condenação, começam a traçar uma estratégia. Qual seria a melhor estratégia? Levar ele a júri popular. Por todas aquelas cirurgias, elas entendiam que aquilo não era muito inteligente. E aí o que elas fazem? Elas elegem a cirurgia dessa senhora de 74 anos, a Mary Ifford. Ele é condenado no caso da Mary Ifford. Não que os outros casos não sejam importantes. E todas as outras vítimas celebraram muito. Porque no caso da Mary Ifford, ele pegou prisão perpétua, com direito a condicional depois de 30 anos. Ou seja, a gente está falando aqui em 2045. E ele já vai estar mais ou menos com 74 anos. Então, eles usam o caso da Mary Ifford porque eles conseguem comprovar que ele fazia tudo o que ele fez deliberadamente. Ele sabia o que ele estava fazendo porque ele, inclusive, já havia feito várias cirurgias de forma errada. Ele prejudicou todas aquelas pessoas porque quis. E como ele bem dizia, ele era o capitão. Então ele tinha o controle, inclusive das pessoas que estavam no centro cirúrgico, que tinham pouca autonomia quando quem manda ali é o neurocirurgião. E que isso aqui, né, valha de um grande alerta, né, que o que aconteceu com essas pessoas seja um alerta para muitas outras pessoas, né, para que a gente cheque as credenciais dos médicos, para que a gente realmente duvide de um médico que diz que pode tudo, sabe tudo, que ele é Deus. Isso não existe. Um bom médico não vai falar isso para você. Um bom médico vai ser honesto. Na grande maioria das vezes ele vai dizer para você procurar uma segunda opinião, principalmente se for o caso de uma cirurgia. Vai te deixar à vontade para que você procure uma segunda opinião, para que você tenha certeza de que você precisa daquilo. Um bom médico, ele não fica fazendo autopromoção. Um bom médico não diz que ele é o melhor, mesmo ele sendo o melhor. E olha, eu posso dizer aqui de carteirinha, porque eu já passei por algumas cirurgias na minha vida. Cirurgias sérias. Graças a Deus, todas com bons médicos. Mas eram pessoas muito pé no chão, não eram pessoas, né, que se achavam estrelas, eram pessoas que, inclusive, mostravam quais eram os riscos de uma cirurgia. E uma cirurgia tem riscos. Por mais simples que ela seja, ela tem risco. Então, esse é um médico correto. E a gente precisa pegar referência. Hoje a gente tem, nossa, a gente tem o Google, né? A gente tem que falar, uau, o Google é maravilhoso. Você coloca o nome da pessoa, aparece tudo. Se ele recebeu o processo, se ele não recebeu o processo. Se você vai procurar, então, na área médica, tem todo o currículo daquele médico, onde ele estudou, o que ele fez, onde ele fez o mestrado dele, a residência dele, em que hospitais ele operou. Você tem que procurar, né, referências com pessoas que conheçam, que tenham passado, né, pelo atendimento com esse médico. A gente precisa deixar de ser tão vulnerável, porque infelizmente quando a gente entra numa sala de cirurgia, se você não estiver na mão de uma boa equipe, você está vulnerável demais, e aí você está anestesiado e você não consegue nem dizer para, não quero mais. Por isso que a gente precisa estar na mão de bons profissionais. E vale aqui ressaltar, e vale aqui lembrar que a grande maioria das pessoas que escolhem a medicina escolhem por paixão, escolhem porque de fato querem salvar a vida de outras pessoas. E é assim que deve ser. Em 2011, ele escreve um e-mail, e eu vou ler aqui para vocês, porque esse e-mail foi usado pela promotoria. Ele fala a seguinte frase: de estar pronto para deixar o amor, a bondade e a paciência que eu misturo com tudo mais que sou e me tornar um assassino de sangue frio. Ele escreve esse e-mail. Esse e-mail é encontrado pela promotoria e esse trecho é usado durante o tribunal do júri do Christopher. E vale lembrar que nos Estados Unidos, tudo que vai para a justiça
seja civil ou criminal, vai para um júri. Quando é civil, eles dizem que é um petit jury. Quando é criminal, é o grand jury. O julgamento dele demorou 13 dias e as pessoas, os jurados, só precisaram de 4 horas para deliberar a condenação dele. Tamanho horror, tamanho hediondo foram os crimes que ele cometeu. E ele está encarcerado, no presídio de Huntsville, no Texas. E vai ficar lá, como a gente já falou aqui, pelo menos até 2045. Aí ele passa a ter direito a uma condicional, mas lembrando que ele pegou prisão perpétua. Vale também ler aqui o trecho de um outro e-mail que foi encontrado, nos arquivos do Dr. Christopher. Em 2011, ele escreve o seguinte e-mail: as pessoas que me conhecem acham que eu sou Deus, Einstein ou um anticristo. Que eu posso fazer qualquer coisa está ao meu alcance. Porque tudo que eu fizer, eu vou ter sucesso. Porque eu nunca perco. Ou seja, é de uma arrogância, de um narcisismo. Isso não é a conduta de um médico. Um médico, ele precisa ter ali uns 10 passos para trás, ter os pés mais no chão. Por mais que ele tenha feito milhares de cirurgias, cada corpo humano é de um jeito. E a gente nunca sabe, um bom médico vai dizer, o que ele pode esperar, O que ele vai encontrar. Ele imagina, ele pode ter muita segurança, mas quando ele abre, muitas intercorrências podem acontecer. Então, um médico bom e honesto, ele vai ser muito mais cauteloso e jamais será arrogante dessa forma. O caso ficou mais famoso primeiro pela matéria do jornal, como eu comentei, da revista The Texas Examiner, mas depois veio um podcast de uma repórter chamada Laura Bell, pela empresa Wondery, que eu recomendo. Inclusive a Wondery já disponibiliza em português e inglês, para quem quiser conhecer. Podcast chamado Doutor Morte, ou Dr. Death. São 3 episódios onde a Laura entrevistou todas essas vítimas. Então, é um apanhado bem interessante desses depoimentos e dos médicos, o Dr. Henderson e o Kirby. O podcast inspirou a produção de um seriado. O seriado foi produzido pela ABC e hoje você encontra na Peacock e mais posteriormente na Star Plus. O seriado chama Dr. Death, é com Christian Slater, Alec Baldwin e o Joshua Jackson nos papéis principais. Christian Slater faz o Dr. Kirby, Alec Baldwin o Henderson, e o Joshua Jackson, que se você não está lembrando quem é, ele fazia Dawson's Creek. Ele era um ator bem conhecido nos anos 90 por produtos adolescentes, fazendo o médico e fazendo uma ótima interpretação, inclusive indicado ao Critics' Choice Awards. Teve também, junto à produção da série, um documentário, também da ABC, Dr. Death, entrevistando todos os envolvidos, e um documentário da Oxygen, chamado License to Kill. E esses documentários vão começar a focar na inadimplência da junta médica norte-americana. Então, é um caso muito importante por abrir esse precedente de ver um erro que a gente tem um caso de um homem que feriu gravemente, matou de 33 pacientes, mas que você pode ter outros médicos também que podem estar cometendo erros e que não estavam sendo investigados. E eu trouxe para a gente saber algumas curiosidades rapidamente sobre a série, já que o nosso foco aqui é sempre trazer um produto que foi produzido a respeito. Essa série era para ser interpretada inicialmente pelo Jamie Dornan. Quem é o Jamie Dornan? Ele é o 50 Tons de Cinza, o famoso ator por trás daquele filme péssimo que nós temos em Hollywood, Mas, como o universo é generoso, o Sr. Dornan pegou Covid e não pôde fazer a série. Generoso, gente, porque ele não teve sintoma, tá? Não tô desejando mal de ninguém. Mas ele não pôde fazer a série e aí o Joshua Jackson entrou. Quando o Joshua Jackson entra, a série chamava As Ações Doentias do Dr. Dante. E ele topa fazer a série com a única exigência: troquem esse nome horroroso. Eles trocam para Dr. Death, que é o mesmo nome do podcast. Para quem já assistiu a série, na série é dito que os erros médicos são a 3ª causa de morte nos Estados Unidos. Isso não é verdade. Na verdade é que os erros médicos são o 3º maior registro documental em hospitais. Mas não necessariamente um erro médico leva à morte.
Então, sim, é o terceiro nível de registros, mas não necessariamente de mortes nos prontuários, né? E a série tem uma curiosidade que a gente, quando fala aqui dos seriados produzidos, geralmente as vítimas, as testemunhas, são contra, não gostam, têm os suas ressalvas, mas no caso do Dr. Death, as vítimas participaram, elas colaboraram tanto com as cenas em que envolviam os casos delas, como a questão do julgamento, então elas aprovam e participam disso. A série, como eu falei, foi indicada a Critics' Choice Awards como melhor minissérie, melhor ator para o Joshua Jackson e ator coadjuvante para o Christian Slater. E enquanto a gente não tem o produto, de repente, no mercado brasileiro, eu recomendo o podcast para você se aprofundar aí nos detalhes. É doloroso ouvir, mas ao mesmo tempo você ter a voz das vítimas é muito importante, porque a gente vai ter um pouco mais de consciência do quanto uma inadimplência médica prejudica a vida de uma pessoa para sempre, né? E como eu falei, a gente não está falando de um serial killer que pega você numa balada, num aplicativo, que a gente está falando de uma pessoa que você literalmente tem que colocar sua vida em mãos, que é um cirurgião. Eu recomendo a série me surpreendeu, porque honestamente, eu acho o Christian Slater um ator bem ruim, mas ele tá bom na série, ele aprendeu, acho que a idade fez bem pra ele. E a série tem uma coisa muito interessante que é esse movimento de uma pessoa ajudar a outra para chegar num resultado. Então, o trabalho da Ana Sofia Robb, que faz a advogada, a Michelle, é muito bacana, porque a gente vai ver isso. Se a lei não nos ajuda, a gente pode tentar fazer alguma coisa juntos. Que eu citei o Erin Brockovich porque realmente me lembrou muito o filme nessa questão de, peraí, mas não tá funcionando? Então eu vou pegar um por um e a gente vai fazer alguma coisa. Foram essas pessoas que fizeram com que este homem hoje estivesse afastado e não matasse ou prejudicasse mais pessoas. Para quem tem agonia de ver cena de cirurgia, dá um pouquinho de arrepio, porque tem momentos, por exemplo, corta a artéria, quase Tarantino, sangue voando na cara do médico. Mas que, na verdade, de acordo com os médicos que avaliaram as cenas, se você cortar uma artéria dessa magnitude, artérias principais, é o que vai acontecer, vai espirrar sangue para todo lado. E quando a gente vê isso na série, a gente entende porque, por exemplo, a paciente que foi suturada com a veia cortada inchou e morreu em um dia. Né? Você começa a entender que é um erro grotesco, e por ser grotesco, as imagens são grotescas. Eu acho que qualquer pessoa hoje, e a gente tem a vantagem hoje da internet, pesquise, jogue o nome, vejam pessoas que já foram operadas. A gente está falando de seres humanos, médicos não são super-heróis, são pessoas e pessoas cometem erros. É claro que a gente não pode generalizar e falar que todo médico é um perigo para a sociedade, óbvio que não. Mas como qualquer profissão na vida, você tem pessoas incompetentes. E é preciso que a gente tome cuidado antes de colocar nossas vidas nas mãos dessas pessoas. Várias coisas já foram feitas sobre esse caso, sobre esse criminoso. E tem uma série que é a Dr. Mort, que é da Peacock, né? Que é muito boa, é uma série de ficção, ela é baseada nessa história, ela é baseada em fatos reais, mas aqui eu indico, que também é da Peacock, é o documentário, que ali sim você tem as entrevistas reais, você vai conhecer de fato quem foram essas vítimas, algumas infelizmente morreram, então quem fala são os familiares. É muito doloroso, é muito triste ver aqueles familiares em profundo sofrimento por um erro grosseiro, por algo que poderia não ter acontecido se aquela determinada pessoa não tivesse caído na mão desse monstro. Porque o que o Christopher é um monstro, mas eu indico que vocês assistam a série documental. Ela é muito, muito, muito boa. Apesar da série de ficção também ser boa, ela foi inclusive indicada ao Critics' Choice Awards. Eu ainda vou ficar com a série documental. Eu prefiro os documentários, eu prefiro ouvir a voz real das pessoas.